Oi, gente! Olá, gente, tudo bem? Tudo certo? Bem? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Tudo certo? Sim. Tudo certo? Tudo certo. Tudo bem? Gente, deixa eu apresentar para vocês, vou fazer um breve Currículozinho? currículo aqui. Todo mundo sabe, né, que eu tenho, além do Esquema Novo, eu tenho um bistrô dentro da Fundação Torino. É um ótimo bistrô. E esse bistrô, ele serve também de ponto de encontro para café, conversas, filosofias, enfim, falar da vida lá dentro. E uma dessas pessoas, que é uma das pessoas mais queridas ali da Fundação Torino, um dos professores mais queridos da Fundação Torino, e isso eu posso comprovar, porque os alunos já falaram sobre isso, é o Matheus. Obrigado. Matheus Carvalho. Oliveira. Oliveira. É Carvalho, não, é outra árvore. É outra árvore. Que a gente sempre tem conversas maravilhosas, às vezes só nós dois, às vezes tem aluno no meio, às vezes tem pai, às vezes tem baixo, enfim, sobre a vida, sobre, enfim, filosofando sobre tudo. Por quê? Eu queria que você se apresentasse Então tá. para os nossos queridos internautas. Tudo, rapidinho. Tudo. Tá, então, eu fui pro seminário, fiquei 6 anos, aí eu fiz faculdade de filosofia, ou mestrado em filosofia, fiz uma pós-graduação em ciência e fé, estudei um pouquinho de latim, italiano na Itália, fiz um mestrado em filosofia lá e a pós-graduação também lá. Aí voltei, dei aula no seminário durante um ano, de filosofia medieval, e aí depois saí, já não é essa vibe que eu quero outra coisa. E aí eu fui fazer direito. Aí eu fiz direito, terminei há pouco tempo agora, e refiz a faculdade de filosofia, porque não tinha como validar o diploma aqui, então eu tive que refazer. Depois eu fiz um mestrado em ciência da religião, na PUC, que era para dar aula de ensino religioso, para ter a diplomação, né, ser diplomado, para ter a autorização. Então hoje... E dou aula de italiano. É isso. O Matheus, Aí português ele para estrangeiro também. Fazendo comercial. Aproveitando, também dou aula de português para estrangeiros. Basicamente. Mas lá na Fundação, ele dá aula de ensino religioso. Para vocês entenderem, a Fundação Torino é uma escola laica. Então, eles passam por várias religiões, né? Porque afinal de contas é isso, né? Ser laico... Porque quando se fala em ensino religioso no Brasil, Na- pensa logo no na católico. Mas não é assim. E aí, a gente estava conversando muito sobre essa história, né? São quantas religiões que você... Eu comecei com 6. Aí a escola me propôs, olha, a gente tá fazendo mais ou menos 6. Eu falei, então vamos aumentar um pouquinho. Aí passei para 87. 80, atenção, ele disse 87 religiões. Mas em ok? 7 anos, né? Porque, os meninos ficam comigo em 2 ciclos diretos. Então, em 7 anos, com um ciclo 80. completo, Passa por todas elas. passa por todas elas. Aham. E as que eles vão pedindo também. Aham. Por que a gente está falando sobre isso? Porque hoje a gente vive um momento muito, que todo mundo sabe, muito polarizado, né? Muito crazy E de Intolerância. assunto e principal. muito intolerante. Não é isso? Tanto no mundo quanto no Brasil. E a gente conversando, né, sobre religiões, sobre essa convivência, né, que passa muito pela tolerância. Isso. Né? Quando você aprende a respeitar a religião do outro, vamos partir por esse pressuposto, isso já é um adianto para respeitar várias outras coisas. Sim, quando você aprende, né, a respeitar a religião do outro, tem que aprender primeiro o respeito. E aí conhecer a realidade do outro, conhecer a verdade do outro, deixar o outro falar, escutar, aprender o ato de escutar e aprender a falar sem violência também, né? Eu acredito que na religião... Bom, já estamos entrando na história, né? Eu acredito que a religião é por onde isso começa, né? É por onde isso começa. Você ter respeito pela religião do outro, né? Se você tiver um respeito pela religião do outro, se você for tolerante com a religião do outro, você aprende a ser tolerante na própria vida, né? Você acha que se começar pela religião, a gente leva isso para toda a nossa vida? Pode, mas aí a gente tem que aprender a arte do diálogo, que é uma coisa que eu tenho falado muito lá na escola. A gente tem um programa chamado Programa Dialogare, que é sobre diálogo mesmo, que né, as competências básicas do diálogo, né? Saber ouvir, saber se expressar, entender a verdade do outro, né?
sem hipocrisia, saber expressar a própria verdade. Se a gente não tem essas competências, a gente não consegue ver o outro, porque senão a gente vê só a gente mesmo. É preciso ver o outro, mas para isso é preciso querer, né? E se habilitar para tanto. Mesmo porque a gente tá falando essa história de isso que você tá falando tem tudo a ver mesmo, e também acho que não passa por religião, porque a gente tem a história de algumas religiões, a intolerância. Eu diria que todas. Tem um quesinho, né? Um quesinho de intolerância. Eu diria que assim, não existe religião que seja um partido único. É como o nosso Brasil, mais ou menos, né? Então, copo. Qual que é a cor do copo correta? É azul, é verde, é vermelho ou amarelo? Depende, né? E aí, nas religiões, existem partidos. E aí, só que, geralmente, todas as religiões, elas têm um profundo dela, do coração dela, que é a paz, a tranquilidade. Mas há pessoas que... Todas elas. Porque todas elas falam de céu e salvação. E céu e salvação é paz. Só que, como tem vários partidos, todas elas degringolaram em algum momento da história delas para a violência. Tipo, Allah é melhor que Buda. Allah é melhor que Buda, mas o primeiro sutra do Alcorão é Deus é misericordioso. Não, sim. Coisa engraçada. Porque a briga começa muito disso, né? Até o meu Deus é melhor que o seu, né? Não é? Ou melhor, o seu não existe. Que aí você é mentiroso. Sim. São quantas? As 6 primeiras que você estava falando de religião, o que é? A católica, as que tem mais. No nosso mundo ocidental, brasileiro, né? As 6 grandes religiões que banharam o nosso mundo foi primeiro o hebraísmo, depois o cristianismo, que não é bem uma religião, é mais um movimento que se divide em várias religiões, né? Ortodoxa, católica, protestante e evangélica. Lembrando que protestante e evangélica são coisas diferentes. Depois nós tivemos o Egito, os nórdicos, os gregos e os romanos. São as 6 grandes que estão no nosso... Né? Você vai, por exemplo, na Praça 7, você vê um obelisco. O Perolito é egípcio. Você vai no direito, você vê a Roma. Você vai ver, sei lá, Harry Potter, você vê... Enfim, aí você vai... Mas as 6 primeiras eram essas. Agora, quando você chega nas 87, são subdivisões delas ou não? Ou outras religiões que foram sendo criadas ao longo do tempo? Acho que só na Índia deve ter... Quando você falou 87, eu parei assim, peraí, 87 religiões? De onde veio isso? Não, 87 são poucas. Acho que em BH talvez tem umas 500. Diferentes. Sim. Não é zoeira. Não dá para saber o número de religião de verdade. É mesmo? O número é muito absurdo. Você nem tá falando de Atlético e Cruzeiro, né? Nem tô falando disso. Nem incluiu. Não, mas aí vamos entender aí o que é a história da religião. Porque assim, você pega, por exemplo, hoje em dia você tem várias igrejas. Vou pegar só Belo Horizonte para ficar no exemplo. Igreja do Sétimo Dia, Igreja Pentecostal de não sei das quantas, Igreja da Bola de Neve não sei das quantas. Não são todas evangélicas? Cada uma dessa é uma religião diferente? E aí o nome das igrejas diferentes? O ser humano só entende catalogando, né? Ele tem que catalogar em caixas. Tem que colocar, né? Então, esse aqui é brasileiro, então o brasileiro ele é XYZ, o inglês é XYZ. Então a gente cataloga, mas o movimento evangélico e o movimento protestante, para dar uma ideia, do que você falou, ele é só um movimento. Mas na realidade não existe um movimento. Entendi. Existe a Bola de Neve, entende? Existe a luterana, que é uma igreja protestante. Então são 2 realidades completamente diferentes. Presbiteriana. Aí até a presbiteriana, primeira, segunda, entende? São religiões diferentes. São religiões diferentes que lidam com Deus de forma diferente. Que quando elas conseguem mais ou menos alguma coisa que é parecida, elas fazem um culto juntos, mas basicamente são organizações diferentes, com administrativo diferente, com quem manda diferente, teorias e livros diferentes, com Bíblia diferente. Agora, voltando à tolerância, quando você disse que todas têm o seu quesinho de intolerância, tem uma coisa que sempre vem à cabeça, principalmente nós, a parte ocidental da história, a parte ocidental, cristianismo e tal, que a gente, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, a gente assiste os filmes americanos e a religião muçulmana é a grande vilã da história. É claro que a gente sabe que
não que não é. Agora, como é que você lida com isso com os meninos? Quando os meninos chegam pra você e falam assim, olha, a religião muçulmana, eu vi no filme que o Bin Laden, ele é muçulmano, então ele é o evil da história, ele é o diabo. Como é que você... Geralmente eu vou no Google, porque a gente tem um telão, aí eu vou lá e coloco assim, é muçulmano ou islã. Aí as primeiras imagens que aparecem, eu pergunto, antes disso, você vai lá na imagens do Google, né? E antes disso eu pergunto para os meninos assim, o que vocês, quando eu falo de muçulmano, o que vem na cabeça de vocês? Porque eu sempre parto de onde eles estão. Então, por exemplo, se eu for falar de nórdicos, eu vou pegar o filme Thor. Eu pego o Ragnarok do filme, a partir de lá. Aí eu pego e eu coloco no quadro quais são os estereótipos, e aí eu vou trabalhando, vou quebrando cada estereótipo. Por exemplo, todo muçulmano é terrorista? Há 1 bilhão de pessoas no mundo são terroristas. Como é que esse mundo não está em guerra ainda? Tá? Então tem alguma coisa aqui errada. O prefeito de Londres é muçulmano. Então como é que o prefeito de Londres ainda não entrou em guerra, não declarou uma guerra, né? Pois é, meu prefeito de Londres, ele é muçulmano, então tem alguma coisa errada aí. E aí eu vou tentando mostrar para os meninos que não é bem assim e que toda história tem 2 lados. Não existe uma verdade, existe uma narração. Ah, importante isso. Porque todos nós criamos as nossas narrativas. Né? Cada religião cria a sua narrativa, a sua verdade, né? Agora, voltando à tolerância, né? A gente sempre vai voltar na tolerância. Até porque a gente começou falando de tolerância, a gente foi para a religião. E mesmo porque eu sempre pensei que você ter uma religião é uma forma, porque você tem fé, ou você acredita, ou você não acredita. Vamos colocar para quem acredita em alguma coisa. Eu sempre achei que você ter uma religião, ele parte do pressuposto de você ser tolerante com o outro. Não necessariamente. O problema, se for da verdade, que vocês falaram, é o seguinte, é como eu entendo a verdade. Porque se eu entender que o homem é capaz da verdade, e eu tenho a verdade, por obviedade você está errado. Mas a questão é, nós temos a verdade? É uma outra questão que eu trabalho com os meninos. Uma coisa bem simples. Deus existe? Bem, se a gente conseguisse provar que Deus existe, a gente pode falar que é criminoso todo mundo que fala que Deus não existe. Uma vez que a gente tem a prova. Entende? Mas é possível falar que ele existe? Não. Mas é possível falar que não existe? Não. Ops, então essa é a base da tolerância. A nossa imperfeição. Que aí essa coisa do terrorismo, que eles impõem uma verdade que é deles, né? Que assim, tá no Alcorão, enfim... E aí eu trabalho, ou não está. O que eu costumo trabalhar é o seguinte, vamos dividir as palavras, os conceitos, porque uma coisa é a minha narração, outra coisa é a verdade. Existe uma verdade desse copo? Existe, mas não necessariamente eu a tenho. Mas não porque ela não existe, porque a minha capacidade ela é limitada. Eu nunca vou conseguir alcançar realmente a verdade do copo. Eu consigo encontrar o fenômeno, aquilo que me aparece, do jeito que me aparece. E aí vou entrar. Eu sou homem, tenho 36, sou brasileiro, né? Sou branco, classe média baixa. Catalogar, né? Catalogar. Então isso tudo influencia o fenômeno. Você está, por exemplo, minha perspectiva é essa. A sua perspectiva é essa daqui. Então qual que é a verdade do copo? É essa ou é essa? A verdade do copo é inatingível. Por que é tão difícil as pessoas entenderem isso? Falta de educação. Basicamente. Resposta simples, curta e grossa. Mas não é falta de educação no sentido de ser mal educado. Falta de ler livro, de parar de ver fake news, de parar eu vi no grupo do WhatsApp. As pessoas se informam das piores maneiras possíveis, menos com um livro. Elas são mais preguiçosas? Não sei se elas são preguiçosas, se elas dão conta estão mais preguiçosas. Até porque a gente falou no outro programa daquela coisa do emborrecimento, né? Da matéria, não sei se foi no programa dos bastidores, a matéria da super interessante. Sim. Tá falando a era da burrice. A era da burrice, né? Mas elas dão conta, não sei se é preguiça, porque energia elas têm, porque elas ficam, sei lá, um final de semana vendo Grey's Anatomy, consegue fazer maratona no seriado, então não é que não haja vontade, é porque elas não conseguem encontrar o caminho para a educação. Eu acho que o ponto é esse. E muitas vezes nós, pais, mestres, professores e tal, não conseguimos mostrar para a criança o caminho. Elas não são motivadas. Aí você vai lá e vai... Uma matéria difícil, uma matéria chata, não me ensinam a estudar, que não é cativante, entende? Mas aí eu vou no cinema, tem um monte de explosão, é muito mais legal do que ter que ler, sei lá, Aristóteles.
Entende? Ou até do que ver um filme que tem que te fazer pensar, né? É muito pior. É muito pior, né? Você acha... Você tem uma pegadinha, você tem uma... Qual delas? Não, você tem uma que você lançou outro dia lá no Bistrô e os meninos ficaram pirando na história e depois você... Mas era sobre o quê? É alguma coisa filosófica, alguma Mas coisa... tem um monte que eu jogo pros meninos. Não, pensei, Matheus, teve uma maravilhosa de... Sobre matar? Sobre matar. É porque é o seguinte, falando sobre tolerância, né? E eu vou chegar no que você falou. No que você falou. O que segura o intolerante, a intolerância, são duas coisas. A política moral e, do outro lado, a lei, né? O Estado. Se eu retirar o Estado, fica a política moral. A política como, não política partidária, mas a política como capacidade, sociabilidade, de encontro de pessoas que vivem em sociedade. Então vamos lá, vamos tirar o Estado. Você está no meio do oceano, num naufrágio, então já não tem mais a bandeira do navio, então não tem Estado. Está no meio de uma balsa. E você é o dono de toda a comida. E água. E aí junto com você tem um bebê, o seu pior inimigo, e uma pessoa doente. E você, o que você faria com isso? Aí eu joguei para os meninos. Porque aí a gente vai ver o que eles entendem por dignidade da pessoa humana, se a vida tem valor ou não, se tem, como escolher, se é preciso escolher, no caso do doente. Que tipo de doença, se eu não tenho, se eu tenho fé, se eu não tenho. E as respostas foram as mais mirabolantes possíveis. E a gente não chegou a nenhuma conclusão, que foi ótimo. Geralmente as minhas aulas não têm conclusão. Mas é isso, mais fácil pensar. Mas quando eu ia perguntar lá atrás, mas acabei deixando para agora, eu tô voltando à coisa da tolerância, mas eu acho que a tolerância é o que a gente partiu do princípio, né? Para entrar em outros papos aqui. E a gente estava falando da questão da educação, né? A falta da educação. Você acha... Eu acho que é uma pergunta simples, mas talvez a resposta seja mais complexa. Você acha que a educação é a chave para a tolerância, para as pessoas serem tolerantes? Eu não acho, eu tenho absoluta certeza por experiência própria. Eu tenho um aluno que ele já formou, né, agora, e quando ele foi sair, ele falou comigo, seu professor, eu era intolerante com um certo grupo, e falou o nome do grupo. Aí foi você que me ensinou E ele não pertence a esse grupo. Não é que ele tornou-se, não é que ele se tornou o grupo. Ele falou, olha, eu entendi a partir dos princípios que não era bem assim como eu pensava e que aquilo não era uma coisa que me atacava, que não havia problema da existência desse grupo. Eu poderia existir apesar desse grupo. E eu vi isso acontecer, esse menino, por exemplo, eu vi isso acontecer várias vezes. As pessoas vão, como de uma menina veio falar comigo assim, professor, eu sempre achei que a mulher tinha que ser submissa ao homem. Até que eu entendi que eles podiam ser iguais, mas isso não atacava o homem. Não atacava a masculinidade de um homem. E que um homem é legal quando ele não tem medo de mim. Olha que bacana. Mas a menina, a gente foi devagarzinho, que é respeito, que é tolerância, que é viver em sociedade, pluralidade, cultura, verdade do outro, perspectiva. E eu acho que realmente, em sociedades que são boas, né, assim, que são legais, você pega lá os países escandinavos, por exemplo, dá um exemplo clássico, o nível de educação é aqui, né? Então... Eu estou percebendo que mais do que religião, as suas aulas são aulas para formar cidadãos, para a vida, não é? Esse é o intuito. Que é o que a lei pede. Que é o que a lei pede, né? A lei fala de formação cidadã, entre outras coisas, né? Passa pela religião, mas para formar os cidadãos. E tem algumas escolas que chamam essa matéria de ética. Ensino ético, ensino antropológico, enfim. A Fundação pegou o nome mais básico, assim, mais legalizado, mais correto, que é o ensino religioso. E o objetivo não é formar a opinião deles, né? Eles têm que ter opinião própria, isso não é comigo. E eles têm a opinião que eles quiserem ter, o dia que eles quiserem, contanto que não ofenda ninguém. Se eles não ofenderem ninguém... Mas isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, você usar a história da religião para ser tolerante, no final das contas. Fala pra gente agora algumas religiões assim... Diferentes. Sabe por quê? Porque eu me lembrei agora, tem um vídeo maravilhoso que eu amo, que eu já vi várias vezes, do Porta dos Fundos, que é quando Deus. Eu uso esse vídeo. Deus, quando ela descobre, ela chega lá no céu e ela descobre que o Deus, de verdade... É uma tribo da Polinésia. É uma tribo da Polinésia.
Eu sou Deus. Eu sou Eu Deus. sou assim, Deus, sou Deus. Ótimo. Você não vai entrar, porque você não acreditou em mim. Não seguiu nossas regras, nossos modos de falar, nossas estruturas linguísticas. Nossa estrutura. Eu já decorei o vídeo, só porque eu Eu passei pros também, meninos. a única pessoa que vai entrar é Hebe Camargo. Adoro. Foi Hebe verdade. Camargo. Adoro. Adoro. Não, tem religiões das mais diferentes possíveis. Por exemplo, só religiões alienígenas que eu passo. Alienígenas. São 12. 12 religiões Religiões alienígenas. Com as coisas mais escalafobéticas possíveis. E com leituras muito interessantes. Por exemplo, Jesus na Bíblia não fala que ele veio do céu? Uhum. Ele não volta para ascensão ao céu? O pai dele não é de lá? Uhum. Então, Aí foi abdução. Maria não foi... Maria não teve filhos sem ter intercurso carnal? Então pronto, ela teve uma experiência científica. Ela foi abduzida. Tal. A religião do Maradona tá no meio, não? Então, aí que acontece. Igreja do Maradona? Existe O Maradona Argentina. da Argentina tem uma igreja do Maradona. Né? Igreja do As Maradona. pessoas adoram o Maradona como se fosse um Deus. Não, o mais interessante, você falar de panafrianismo? Não. A religião da pasta. Da pasta? Pasta? Massa? Pasta massa. Ah, é? Eles acreditam que tem um grovilho, como é que fala isso em português, gente? Um tanto de pasta assim, tá voando no céu, com duas almôndegas, falante. Com certeza foi o pessoal do low carb, né? Duas almôndegas falantes. Que há 4.000 anos eles fizeram os condimentos, não são os comandamentos, os 10 comandamentos. Foram 8 condimentos, porque 2 eles perderam, porque o cara tava, o Moisés, que é o fundador, estava descendo da montanha, e ele deixou cair as tábuas, quebrou 2. Então você pode inventar 2 como você quiser, fique à vontade. Mas eu tô falando isso quando eu era mais jovem. Meu pai me deu um livro que chama Os Últimos Mistérios do Mundo. É um livro desse tamanho, dessa grossura, só com civilizações antigas. De Machu Picchu, passando por Stonehenge, Angkor Wat, aquela coisa toda, no Camboja. E várias desses lugares, quando eles vão falar sobre religião, não é sobre religião, mas sobre, por exemplo, no México, a formação do povo mexicano, é um deus descendo de uma bola de fogo, e aí você vai pegar os incas, eu fui ao deserto de Nazca, com aqueles desenhos no chão, né? Que você só consegue ver do alto. Várias dessas civilizações antigas, estou me lembrando disso, estou viajando, tá, gente? Estou saindo um pouco ideia é essa hoje. Várias dessas civilizações antigas têm na interpretação delas Civilização alienígena, mas alguma visita alienígena. Se você entender que toda visita espiritual é uma visita alienígena, e qualquer religião pode ser alienígena. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, que qualquer texto e qualquer coisa, ela não é objetiva, não existe leitura objetiva. Quem lê é o sujeito. E eu sempre leio com os meus olhos, com a minha perspectiva. Como eu falava para ele, por exemplo, que o copo... Por exemplo, tem um livro aqui. Tem aí atrás, ó. Se eu pegar um livro, por exemplo, qualquer... Então, se eu só te mostrar isso aqui do livro, isso aqui é o livro. E você vai falar, não, mas o livro é aquilo, porque eu vi, é aquilo mesmo. Não estou falando que não é, mas é porque pode ter outra possibilidade. Pode ter outra, e você pode abrir, e pode dividir em moléculas ainda, pensar fisicamente na química, na biologia, no seu... Tem um monte de coisa. Então, esse livro, As Receitas da Cláudia, ele não é... As melhores receitas de Cláudia. É isso mesmo. Você tá lá, Cláudia? Senta lá, Cláudia. Como diz a Xuxa. Sua perspectiva tá errada. Filósofa, Xuxa. Então o livro não é nunca só, não existe objetividade. Então se eu quiser ler, então a mesma passagem, Deus é amor, levou a Inquisição. Sim. Né? Aqui perto tem a igreja de São João Evangelista, né? Eu lembrei disso agora. Então, João fala no Evangelho, Deus é amor. E porque ele é amor, vamos ter que matar os seres humanos. Vou explicar como. Porque na Idade Média se acreditava que o homem era somente a sua alma e não o seu corpo. Então se acreditava que o ser humano era só o seu corpo, sua alma, então matar o corpo não tinha problema. Isso era amor. Eu vou te matar porque eu te amo. Entende? Que loucura. Eu estou salvando a sua alma. Você não está entendendo. Porque você vai parar de pecar.
E tem uma lógica. O problema é que tem lógica. Porque a questão é qual é o critério de interpretação que a gente tem. Então, o que é a verdade, na verdade? Ninguém sabe. E tem a questão que sempre vem à tona também, que é do ateísmo, né? Eu sempre falava isso conversando igual a gente está aqui hoje. Minha sogra recebeu durante muitos anos japoneses que vinham estudar português aqui e tal. E ela não falava japonês, só falava alemão e português, então a gente tinha que aprender na marra, né, o português. E aí, uma vez, que já estava avançado um pouco, já tinha avançado no português, a gente começou a conversar sobre religião, porque ela é muito religiosa e tal. E aí perguntar, e aí, porque ele era ateu, e como é que é no Japão? Porque a gente fica achando isso aqui no Brasil, tem essa coisa muito forte do cristianismo, né, de achar que todo mundo, que o Deus é isso, que o nosso Deus é melhor, que as pessoas... Como assim a pessoa não é cristã ou não acredita em nada, né? O ateísmo ele incomoda também muita gente, né? E aí a gente vai bater nessa intolerância. E ele fala, como é que você vê Jesus Cristo? Você não acredita em Jesus Cristo? Você fala, não, eu acredito. E aí, mas o que é Jesus Cristo? Uma pessoa boa, como Gandhi, como Buda, como várias outras iluminadas que já passaram, tipo assim... Muita gente acredita nisso mesmo. É isso mesmo. Então, o problema do ateísmo é um problema... Voltemos à mesma coisa, né, da intolerância. Porque o que é a intolerância, na verdade, né? A intolerância é quando eu tolero, eu estou de frente de alguma coisa que eu acho que é má. E que eu posso me contrapor, porque senão não é ser tolerante, eu sou oprimido. A diferença é essa. Então, se eu acredito que a verdade, sei lá, por exemplo, é comer verdura todos os dias, meu filho não come verdura todos os dias, então eu acho que ele está errado. O ateísmo, então, seria, nessa perspectiva... A falta de Deus, a falta da crença em um Deus, né? Assim. E o problema o grande problema da falta de Deus seria possível ser bom sem Deus? É possível ter ética sem Deus? Né? Porque as pessoas dizem assim, fulano matou porque fulano não tinha Deus no coração. Exatamente. Isso. Uma pessoa sem Deus. Não sei, porque por Deus as pessoas já mataram muito, ainda matam, né? Ainda matam muito. Matam muito. Várias das guerras atuais hoje do mundo são de fonte religiosa. É verdade. Não estou dizendo que elas são ruins. Eu sempre falo isso com os meninos. Não é a religião que é má, não é a pessoa. Agora a gente tem que voltar lá atrás, a igreja muçulmana, como vocês falaram antes. Lá, como é que a primeira ela sutra usa? fala de misericórdia. Então, na verdade, peraí, vamos ler de novo? Vamos conversar? Vamos dialogar. Pra gente finalizar, a grande pergunta. Pergunta de $1 milhão. De $1 milhão. De onde viemos, para onde vamos? Porque eu acho que essa pergunta iguala todos nós na nossa condição humana. Aristóteles costuma falar que o fim é igual ao início. Então, assim, o meu objetivo final é voltar. Então, nós vamos para onde a sua paz estiver. Bela resposta. Entende? Bela resposta. Para onde a sua paz estiver. Galera, fiquem em paz. Fiquem em paz. Exatamente. Fiquem em paz e que o Senhor os acompanhe. É isso aí. Não resistir. Obrigada, Matheus. Obrigado, Matheus. Gente, até a próxima. Tchau, tchau.